Já dizia James Dias, quem aprende não depende, justamente. Depois que ele falou para mim essa frase, quem aprende não depende, mudou a minha vida. E é isso um pouco que eu vou trazer, baseado nessa frase do nosso mestre James Dias. O que acontece? Básico, bem feito. Quando a gente aprende a trabalhar com um item tão valioso, tão complexo e da mesma forma simples, né? Quando a gente aprende a trabalhar com ele, que é o tão famoso e velho multímetro. Vou trazer aqui, ó, o HM2090, meu parceiraço, tem até os LEDs. Eu trouxe aqui, plotei aqui, né, desenhei aqui para vocês o multímetro. A gente vai falar um pouco dessa ferramenta aqui que é excelente. Veja, mais uma vez, porque aqui esse assunto é muito, mas muito amplo. Lógico que a gente, nós, né, no ramo da reparação, a gente trabalha com energia, com aqui tensão, corrente, curto-circuito, fuga. O que é isso? Escala de milivolts, escala de diodo reverso. E a gente usa muitas das vezes, né? Aqui, obviamente, o nosso bom e velho multímetro. Gente, o que acontece aqui de uma forma mais simples? Nesse gráfico aí que eu estou mostrando para vocês, a gente vai entender um pouco disso aí, o que é o sentido convencional da corrente elétrica. O que os elétrons, eles vai partir de um lado e vai partir para o outro, do negativo e para o positivo. Escala de milivolts, diodo reverso, né? Aqui. Tensão, que é a tensão, e aqui a gente vai trabalhar com a corrente contínua, que vulgarmente é chamada de voltagem. Corrente, o que é corrente? Aqui, vou deixar uma foto para vocês. O que acontece? A gente tem lá positivo e negativo. Beleza, lembrando que a bateria tem SWI, tem protocolo, mas vamos focar aqui no mais simples para a gente fazer um básico aqui, para vocês entenderem a funcionabilidade. Aqui a gente tem a corrente. David, o que é corrente? É a ordem que os elétrons vão trabalhar, do negativo para o positivo. Aqui a gente tem 4,2 volts na fonte. Aqui é a tensão, vulgarmente chamada de voltagem. Então aqui tem, ó, tensão, que é a voltagem. Mas aqui não é que é errado, mas na parte aqui na engenharia, na elétrica, o certo é chamar de tensão, beleza? Aqui a energia. O que é a tensão? O que é a voltagem? Basicamente é a energia, que a gente usa aí até o iPhone 12, 4.2 volts, beleza? Aqui é a tensão e a corrente é justamente esse aqui, ó. Por exemplo, a gente coloca lá na fonte 4.2 volts, 1 ampere ou 1000 miliamperes. Ou você vai lá e pega a sua bateria. A bateria do seu iPhone é lá 3.8 volts, 2.950 miliamperes. 2.950 miliamperes é justamente a corrente, né? São a quantidade de elétrons que vão correr ali, vai carregar e vai descarregar. Vamos imaginar como se fosse um tanque. Esse tanque, essa bateria, tem lá 2.950 miliamperes, beleza? Na power supply, na fonte de bancada, a gente vai injetar ali para um boot, por exemplo, 4.2 volts, e aqui a gente quer achar uma fuga, 1 ampere ou 1000 milivolts. A gente vai pegar 1000 elétrons ali em escala e vai injetar, vai deixar disponível naquela placa para ela consumir para a gente achar a fuga. Tá, beleza. Vamos por parte. Multímetro. Eu coloquei aqui 0.328 milivolts. O que é o milivolts? Aqui é a diodo reverso. O que é o diodo reverso? Para que eu vou usar? Seguinte, a gente vai lá, a gente vai pegar um FPC qualquer, a gente vai medir aqui nos bornos. Positivo e negativo. Lembrando que para fazer essa medição de milivolts, ou também chamada de diodo reverso, a gente vai inverter as pontas. Negativo vai ser a nossa ponta de prova que a gente vai chegar lá no FPC, a gente vai medir. E o pino, o FPC positivo, onde que a gente vai aterrar ele ali. Então a gente aterrou ele aqui, a gente vai medir os pinos que a gente tem que fazer. O que é isso? O nosso multímetro, ele injeta uma tensão para a gente saber, por exemplo, o engenheiro foi lá, projetou toda a placa-mãe e para a gente ter um norte de reparação, ele colocou lá, por exemplo, o nosso multímetro ele vai injetar uma tensão de 1 volt, por exemplo, mas nessa malha, a comunicação dessa malha com o CI, lá, por exemplo, esse caminho desse ponto A até o ponto B, que é o CI, ele tem que dar 328 milivolts, uma pequena tensão que ele vai injetar naquela malha. Então, 328 milivolts do ponto A ao ponto B. Eu sei que tá bom seguindo o esquema elétrico. Tá, mas eu medi uma malha e o esquema tá me falando, 0.328, mas tá dando 0.028, 0.01. Aí, ali, eu vou olhar o esquema, eu vou olhar se não é um defeito aqui, um erro no diagrama esquemático, vou abrir outro diagrama esquemático e vou conferir. Realmente é 328 milivolts?
Beleza, essa malha aqui, 328, ela é 1 volt, por exemplo. É 1 volt, tá. O que eu vou fazer? Possivelmente aqui, ela é uma malha que está em curto. Lembrando que essa malha que eu estou falando para vocês, ela pode ser que seja lá 1 volt, por exemplo. 1 volt é malha de baixa tensão. Já vou chegar lá, porque tem muita gente que mede aqui na continuidade, que é a escala de BIP, e vai injetar uma tensão lá, vai estourar alguma coisa. Voltando. Conferir lá, não, realmente essa malha aqui é de 1 volt, 328 milivolts. O que eu vou fazer? Vou colocar lá 0,5 na minha fonte e vou colocar lá 100 milivolts na minha fonte, porque eu vou injetar uma tensão nesse pino ou nesse FPC para eu ver se a fonte vai consumir alguma coisa, a fuga. Se ela consumir alguma coisa, eu vou usar as técnicas de Breu, ou câmara térmica, ou mesmo vou usar um short killer ali, lembrando, respeitando a tensão da malha, para ver se algum capacitor ou alguma coisa que está em curto. Claro, pode estar lá 328 milivolts e ela pode ser 4 volts, por exemplo, 4 volts lá. Beleza, deu 328, mas ela está dando aqui 0,001. Beleza, eu vim aqui, conferi ela. Tá, será que ela vai estar em curto? Vou conferir na malha, fiz todo o caminho dela. O que eu vou pegar? Vou pegar o short killer aqui e vou colocar nela aqui, 2,5 volts nela. Se ela colocar ali 2,5 volts no short killer, eu vou fazer isso no máximo 4 vezes durante 3 segundos. 4 vezes. Coloquei lá e injetei a tensão naquela malha. Fez tanta, nada. 4 vezes. Não vai ter quinta vez, eu não vou ficar forçando demais. Porque se for um capacitor que está em curto, nessa malha, por exemplo, que está dando baixa resistência e não é uma malha de baixa resistência, esse curto vai sair. Se eu injetar a tensão com a minha fonte de bancada, muito possivelmente, se for um CI, ele vai, ali embaixo do CI, ele vai ter vários e vários pinos de comunicação. Tem vários e vários pinos ali, né? Aqui. Por exemplo, aí, beleza. Esse aqui era uma malha que estava em curto. Injetei o short killer foi lá e estourou o capacitor. Beleza, fui medir de novo, estava dando 0,328 milivolts. Beleza, não deu certo. Então, muito possivelmente, o capacitor aqui não é o problema. Pode ser o CI. Tá, vim aqui com o Breu, joguei o Breu aqui em cima desse CI, que faz parte da malha, passa pro capacitor, resistor, vai em tudo quanto é lugar. Mas eu vi, na hora que eu joguei aqui, ou usando a câmara térmica, ou o Breu, eu vi que essa parte aqui, ó, aqueceu primeiro. Então ele aqueceu nesse ponto aqui e dissipou o calor. Vou lá, vou tirar a prova. Coloquei o Breu de novo, injetei tensão aqui, num ponto qualquer, que a malha que está dando baixa resistência, esse setor aqui, ele dissipou o calor lá. Beleza, como que eu vou saber se esse curto é no CI ou é para trás ou é para frente? Eu vou conferir essa malha, beleza, aqui eu sei que essa malha partiu daqui, de um ponto A, passa por vários e vários outros capacitores e chega aqui nesse CI. Tá, como que eu vou saber? Porque esse CI, ele vai ter várias e várias outras ramificações aqui. Então eu vou conferir essa malha, vou injetar uma tensão respeitando a quantidade de tensão da malha e eu vou conferir um por um aqui com o short killer, por exemplo. Injetei o short killer. Esse CI aqui aqueceu. O que eu vou fazer? Dependendo do CI aqui, eu vou olhar onde que esse CI tem ramificação posterior. Geralmente não é uma regra 100%, mas funciona, a gente tem que olhar minuciosamente. O CI lá no esquema, tá lá, tá o CI aqui, beleza? E lá no esquema, tá assim, o CI entra aqui e tem as malhas aqui. Muitas das vezes a gente tem que olhar isso direitinho lá no esquema. Muitas das vezes ele é dividido aqui, entrada de tensão ou de comunicação, e do lado direito é a saída. Então eu vou pegar, olhei o CI, tá, não, mas ele tá realmente, ele tem as malhas que entram aqui e as que saem. Eu vou olhar essa malha aqui, por exemplo, ela tem ramificação dentro desse CI que vai para essa malha aqui. Olha só, essa malha que de entrada, ela entra aqui. Por exemplo, vamos de uma forma mais grotesca, entra a VDD-main aqui, e esse CI ele faz ramificação, ela faz essa transformação no VDD Buster. Tá, mas como é que eu vou saber que a malha VDD Main e a VDD Buster, qual das duas está em curto, sendo que o CI aqui, ele tá aquecendo, ele tá em curto. O que eu vou fazer antes de meter fogo nele? Eu vou injetar, vou olhar qual dessa malha de saída da V-Buster, eu vou olhar qual que é e vou injetar uma tensão nessa malha. Aqui. Injetei uma tensão nessa malha. Para cá, a V-Buster não está em curto, eu já sei que muito possivelmente é meu CI. Então o que eu vou fazer? Vou tirar meu CI. Fui lá, tirei o CI. Vou conferir os pinos. Ah, esse pino aqui está em curto? Tá, beleza. Tirei aqui o CI, conferi aqui embaixo dele, realmente não era ele.
aliás, realmente era ele que estava aquecendo, ele entrou curto por alguma temperatura, algum trincado, ele fechou o filamento, fechou curto dentro do CI. Pronto, matei minha charada. Ah, David, tirei o CI, não é. Agora a gente, beleza, tira o CI, a gente vai olhar o estado dele, olhou aqui, o que a gente vai fazer? Aqui as malhas, elas já estão separadas. Aqui a VDD Main, por exemplo, aqui a VBuster. A VBuster não aqueceu. Essa VDD Main aqui, a gente já sabe que ela está em curto. Beleza, a gente vai olhar o quem? Onde que essa malha entra, onde que essa malha sai. Então, o que eu faria nesse caso? Pegava toda a placa, ou na câmara térmica, ou na escala de diodo, usando o breu, eu ia injetar, respeitando aqui 2,5 volts, por exemplo, injetava aqui uma tensão e ia ver onde que ia dissipar. Poderia ser algum indutor, por exemplo, pode ser algum capacitor que seja grande, então os capacitores maiores eles vão aguentar mais tensão. Então isso aqui tudo a gente verifica, mas muitas das vezes a gente tem que olhar com muito cuidado. Tira o CI, a gente vai separar as malhas para a gente achar o curto, beleza? Curto-circuito, que eu acabei de explicar. David, o que na fonte ela é um curto? O que vai falar o que é um curto, o que é uma fuga? Um curto-circuito, na hora que eu coloco lá 4,2 volts, 3.000 mA na fonte. E eu startei o aparelho ali e a minha fonte surtou lá. O que aconteceu? Quando ela surta, quando a malha que eu estou trabalhando ela está em curto, a tensão baixa e a corrente, o consumo da corrente sobe. Por exemplo, a minha fonte está 4,2 volts e 1 ampere. Eu estou procurando aqui o curto-circuito. Quando eu encostei ela no FPC da bateria, ela foi para 0,030 e a corrente foi para 0,997 miliampere. Eu já sei que ali já é um curto total. Como que eu sei? Vou lá e coloco a minha ponta de prova, positivo e negativo, rapidamente, que eu vou saber que o curto total aqui é o que a fonte está dizendo, certo? Esse é o curto-circuito. A gente vai escanear, a gente vai olhar a placa, a PCB, por test points, por probe points, que é o que você tem que raspar para achar, e diversas outras maneiras. Tá, o que é a fuga? Lembrando que o surto, quando você liga, pega o dispositivo, o iPhone ali, colocou ele ali na placa e você dá o power, ou você vai lá no FPC e dá o power lá, start o aparelho, ela fica surtando, ela fica louca e reinicia, ou ela vai, desliga e tal, e isso é um surto. O boot alterado, a fonte, a gente olha, tem que estar lá, 0,00 milivolts. Beleza. Quando você dá o start ali, no aparelho, ela sobe a 800 mA, 1.200 mA, 1.2, 1.5 ampere. Isso é um surto, ele tem que ser 0,100, 200, 300, 400, aí vai de 400, 600, e assim vai. E conforme o aparelho vai ligando, vai dar maçã, ali a fonte ela vai consumindo, o dispositivo vai precisando de mais corrente que você disponibiliza aqui de tensão e corrente na fonte, e o aparelho vai ligando. Isso é um boot, ok. O boot alterado é isso que eu acabei de falar. Ele não tem um padrão, muitas das vezes, um padrão de inicialização certo. Desde eu não sei qual é o consumo da placa. Aí entra a placa sucata. A placa sucata, a gente vai lá, mede uma placa sucata que a gente sabe que está funcionando, e a gente vai, com essas duas placas, a do cliente que está com defeito e a nossa placa sucata, a gente vai ver a diferença que vai acontecer ali. Tá? Beleza. Fuga. O que é fuga? Quando eu liguei na fonte, quando tá no power lá, antes do power, ele tá zerado. Não tem consumo, não tem fuga na fonte. Beleza, eu liguei o aparelho lá, só de conectar o FPC, ele já me consumiu 140 mA. Eu sei que isso é uma fuga. Presta atenção. Uma coisa é power, antes do power e pós-power. Beleza? Fuga. Ela tem fuga depois do power? Tem, pode ser que seja. Por exemplo, só que eu tenho que olhar primeiro, liguei o aparelho, liguei o iPhone, ele já me consumiu 140 mA. Ele já está me falando ali, teoricamente mais fácil, onde está a falha. 140 mA, por exemplo, antes do power, já é mais fácil de eu achar na câmara térmica. Depois eu mostro para vocês como é que é feito esse trabalho. A gente mostra lá, diminui a temperatura e dá um toquezinho na fonte que ele vai me mostrar basicamente ali o norte. Não é mágica, não é estalar o dedo, não é isso que vai acontecer. Depois eu vou mostrar na prática para vocês. Mas 140 mA já dá para buscar na câmara térmica. Separado de curto. Beleza, David. O aparelho não consome nada aqui na fonte, mas eu dou o power, sobe até 140 e fica travado em 140 mA. Por exemplo, no iPhone 11, muitas das vezes, não são todos, a gente tem que verificar cada aparelho, cada placa.
Muitas das vezes no iPhone 11, por exemplo, 140 mAh é CPU, aparelho que já foi mexido, e muitas, já é uma falha crônica nos iPhone 11, onde que 140 mAh é uma CPU desconectada. A gente vai lá, tem que rebalar a CPU, e muitas das vezes volta a separar. Lembrando que não é receita de bolo, não é padrão. Isso aí é uma falha crônica no aparelho, nos iPhone 11. Beleza? Então, assim, já deu para explicar basicamente aí onde que a gente vai aplicar algumas outras coisas aqui, usando o velho e bom multímetro. E, pessoal, para mais dicas aí, continua nos seguindo. Tô subindo esses vídeos lá pro YouTube. Para você que não segue no Instagram, no TikTok, deixa seu like, deixa aquele recado para nós aí, na caixinha de perguntas. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa aqui, vocês querem algum assunto assim, pode mandar no direct, beleza? Meu Instagram tá passando aqui embaixo, o WhatsApp também, para você que precisa de assistência técnica. Lembrando que a gente atende lojista também e a gente vende iPhones aí revisados por nós aqui, para aquele iPhone seguro. Você não vai comprar swap nem peça trocada aí, beleza? Conta com a gente aí e bora produzir.